Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema oração agonizante, uma necessidade urgente. Mateus 27:51 está escrito: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Meus amados, a cortina do santuário se rasgando dramaticamente de alto a baixo no momento da morte de Jesus, simbolizava que o caminho de acesso a Deus naquele momento estava aberto. A cortina se rasgando de alto a baixo naquele momento, era Deus dizendo que o caminho para a minha presença está livre. O acesso à minha presença está desobstruído. Meus amados, fazer descaso desse acesso é desmerecer o sangue de Cristo. Porque esse acesso a Deus, através de seu Filho Jesus, custou açoites, maltratos, traição, abandono, suor, sangue e morte. Nós, a Igreja de Cristo, não podemos abandonar a preciosa disciplina de ir a Deus em oração. Se o nosso coração não está sendo permanentemente, continuamente atraído para ir à presença de Deus, alguma coisa está errada com a nossa vida cristã. A igreja que não ora, a igreja que não intercede, a igreja que não agoniza, a igreja que não se coloca na brecha em oração intercessória, essa igreja está espiritualmente falida e também está desmerecendo o sacrifício de Cristo. Se quisermos vida santa, precisamos orar. Se quisermos ver nossas crianças andando no temor do Senhor, precisamos orar. Se quisermos ver os nossos adolescentes serem vasos de bênçãos nas mãos de Deus, precisamos orar. Se quisermos ver os nossos jovens sendo padrões dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na conduta de vida pura, precisamos orar. Se quisermos um despertamento espiritual na nossa nação brasileira, precisamos nos despertar para a oração. Joel, capítulo 2, do versículo 12 a 17, relata que os filhos de Israel estavam enfrentando o maior desastre natural nunca visto ali na nação de Israel. A Bíblia diz que uma praga, nuvem de gafanhotos invadiu a terra, devastando as vinhas, as figueiras e toda a vegetação. Uma grande seca abateu ali na terra de Israel. Os rios secaram-se e os campos onde o gado pastava estavam todos destruídos. Meus amados, o profeta viu, o profeta enxergou essa grande devastação, essa grande catástrofe como sendo o julgamento de Deus sobre o povo devido aos seus pecados. Nos versículos 16 e 17 de Joel 2, o profeta então convoca não só os sacerdotes a ficarem na brecha da oração intercessória, mas os instrui a chamar o povo para o arrependimento. E ali, naquela ocasião, em vez de hinos e músicas que acompanhavam a oração, não se ouviam
não se ouvia mais nada, a não ser os soluços profundos e as agonias profundas clamando por misericórdia. Ali, naquela ocasião, nada mais se podia ouvir, a não ser os altos uivos dos sacerdotes e do povo, clamando misericórdia e se arrependendo dos seus pecados com choros. Meus amados, a nação brasileira está passando por momentos extremamente difíceis. Na área da política, na área da economia, na área social, educacional e principalmente na área moral e na área ética. Várias escolas brasileiras estão ensinando que o homossexualismo e a pedofilia são estilos de vida alternativos corretos. Várias escolas estão ensinando que o aborto e o uso de drogas devem ser encarados como normal, como normais, porque fazem parte da evolução da sociedade. Muitos dos nossos jovens estão mergulhados em estilo de vida e em estilos musicais que promovem, que induzem o suicídio e todo tipo de promiscuidade sexual. As redes sociais se transformaram numa super entrada de pornografia nos lares e apologia da transexualidade. Meus amados, Deus está procurando servos e servas que levantem o muro e se coloquem na brecha em oração agonizante, intercessória, como quem sente dores de parto. Deus nos convoca nesse tempo a termos momentos específicos, separados, para duelar em oração intercessória. Deus nos convoca a termos momentos específicos, separados, para intercedermos com o coração partido, para que o povo se arrependa dos seus pecados. E nós também, Igreja do Senhor, precisamos pleitear e chorar pelos nossos pecados, como fez o povo e os sacerdotes na época de Joel. Nós precisamos nos arrepender, depois interceder e proclamar a verdade, porque foi isso que os sacerdotes fizeram na época de Joel, juntamente com o povo. Hoje, lamentavelmente, muitas igrejas estão se saciando com os pecados babilônicos, buscando prazeres, holofotes, sucessos. Por isso que estão se afastando cada vez mais dos padrões morais e éticos que antes abraçavam. Isso é lamentável. Agora escute, pastor que está me ouvindo. O mundo e o inferno não se impressionam com igrejas de edifícios majestosos. O mundo e o inferno não se impressionam com um enorme hall de membros. O mundo e o inferno não se impressionam com pastores e pregadores letrados em gregos e hebraicos e de boa oratória. Nesse tempo que estamos vivendo no Brasil, tempo de corrupção, tempo de mentiras, tempo de roubalheiras, de hipocrisias, de injustiças, tempo de luxúrias, precisamos, a Igreja do Senhor, precisamos nos trancar com Deus em oração agonizante intercessória. E eu digo mais, pastor que está me ouvindo, não adianta organizar uma grande passeata, uma grande marcha a favor da justiça e da paz. Não adianta exibir faixas e cartazes nas esquinas das avenidas contra a fome e a miséria.
Não adianta. O despertamento espiritual virá à nação brasileira através dos joelhos dobrados com lágrimas. Agora escute, se o tanto de tempo que a igreja passa treinando as pessoas a cantarem no coral para se apresentarem durante o culto, se esse tempo fosse utilizado em oração intercessória agonizante pela nação brasileira, nós veríamos um despertamento espiritual. Se o tanto de tempo que a igreja passa treinando as crianças a fazerem coreografias para se apresentarem durante o culto, se esse tempo fosse utilizado para oração intercessória agonizante, nós viraríamos o Brasil de cabeça para baixo através de um despertamento espiritual. Se o tanto de tempo que as irmãs e os irmãos gastam organizando chá de panela, chá de baby, fazendo gicanas, organizando o dia do pastor, o dia do presbítero, o dia das mães, o dia dos pais. Se esse tempo fosse utilizado em agonia de oração, com o coração partido, intercedendo pela nação, nós viraríamos o Brasil de cabeça para baixo através de um avivamento espiritual. Se o tanto de tempo que os homens, os irmãos, usam organizando, bolando estratégias para fazer campeonato de futebol, de sinuca para os jovens, se esse tempo fosse utilizado em oração intercessória agonizante, nós viraríamos o Brasil de cabeça para baixo através de um despertamento espiritual. Conta-se a história que Davi Brainerd, ele intercedia nas florestas geladas, com um clima abaixo de zero, nos Estados Unidos para a salvação, para a conversão dos índios. E conta a história que este homem, Davi Brainerd, intercedia com tanta agonia, que era como se ele fosse batizado em angústia, a ponto do gelo no qual seus joelhos se apoiavam, se derretiam devido ao suor quente que escorria pelo seu corpo. Lucas 10, 41, 42 está escrito a respeito de Jesus. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus era intercessor, agonizante inclusive. Jesus, como intercessor agonizante, ele chora o pecado da cidade de Jerusalém. Ele chora pelo julgamento que haveria de vir ali em Jerusalém. E aqui no original, a palavra choro, no original, é muito mais do que derramar. Significa muito mais do que derramar lágrimas. Choro aqui é solução de uma alma em agonia. Jesus estava com a sua alma em agonia. E assim devemos imitar Jesus. A igreja precisa agonizar, precisa interceder, como quem sente dores de parto pela nação brasileira. Nós estamos numa encruzilhada e a igreja precisa de acabar com esse negócio de brincar, atirei o pau no gato. Vamos levar a sério a seriedade do Evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E se você não se inscreveu no meu canal de YouTube, inscreva-se, está aí logo embaixo o endereço. E compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas que você conhece. Precisamos orar. Que o Senhor vos abençoe. Amém.